Senhoras e senhores, boa tarde. Que show! Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos aqui no nosso auditório do Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. Queremos agradecer a você que nos acompanha através do canal AgroNews. Nosso muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Para a nossa palestra, Tendências do mercado de carne no Brasil e em Mato Grosso, convidamos o palestrante Antônio Jorge Camardelli, formado em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com mais de 4 décadas de experiência no mercado bovino. Antônio Jorge Camardelli é o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ABIEX, que sua atuação na identidade é dividida em 2 fases. A primeira, entre os anos de 2001 e 2003, quando ocupou o cargo de diretor executivo, e a segunda e atual, já na presidência executiva da instituição. Convidamos, por gentileza, então, no palco, Antônio Jorge Camardelli. Senhoras e senhores, nossos aplausos. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer retornar aqui a Cuiabá, né, onde a gente tem um estado extremamente importante nessa relação que nos compete, no caso da ABIEC, a Associação Brasileira de Exportadores de Carne. Vou pedir licença para tirar o casaco. A ideia é a gente fazer um comparativo e uma atualização, e quando a gente fala em atualização, é uma atualização de fato, em relação a, a monetização, né, dos mercados externos. Então, vamos ver aqui, passa aqui. Então, fazendo um comparativo entre a situação real hoje do Brasil com o Mato Grosso, para depois a gente fechar um raciocínio. Nosso rebanho hoje são 197 milhões de cabeça, tem uma controvérsia muito grande. Ele mistura dados do IBGE e outros dados, mas a gente prefere trabalhar com esse número. Então, o Mato Grosso hoje representa 17% do rebanho nacional, 17% do abate total, 41,9 milhões de cabeça no Brasil. Produção de carne também é 17% e representa 20% das exportações brasileiras. Esse é um quadro extremamente interessante que faz um filtro e nos indica dos 29 abatedouros com CIF, e aqui eu queria saudar os meus colegas da inspeção, que estão aí. Então, a China hoje contempla 8 aprovações no Mato Grosso, o Egito, que é o mercado mais difícil de trabalhar, 26, Emirados Árabes, que virou um hub praticamente para nós, o Chile, União Europeia, dá para considerar que a União Europeia é um bom número de CIFs, perto dos 30 que tem no máximo, ou seja, a União Europeia, desde a aftosa de 2005 no Mato Grosso do Sul, ela tem sido muito eficiente em punir o Brasil. Ela não habilitou nenhum outro estado, nos tirou a condição do pré-list. Então, a gente está trabalhando nessa nova visão de governo para ter uma reaproximação com eles. Hong Kong, 28 CIFs. Importante esse detalhe aqui dos Estados Unidos. Hoje a gente tem o 2º melhor preço médio em relação às exportações, que é exatamente Estados Unidos. Por quê? Além de ter um ciclo de produção complicado, os Estados Unidos, desde a gestão
do mandato do Trump, com o banimento de muitos imigrantes, as empresas de lá ficaram sem a mão de obra dos latinos, tendo que diminuir a capacidade, com isso, diminuir o seu punch, sua força em relação ao mercado externo e exportações. Então, hoje, o Brasil produz matéria-prima para a indústria americana, além de uma grande quantidade de enlatados. Filipinas é um excelente mercado alternativo para dianteiro, né? Quem não tem China, quem não tem outros mercados. A Rússia, ela contempla hoje 10 CIFs. O fato, né? O embaixador Rodrigo Baena, a gente esteve lá, e o Brasil ficou um pouco fora dessa discussão, que é polêmica, né? E que não tem sentido, que é a história da guerra com a Ucrânia. Mas o Brasil hoje é um dos grandes provedores de proteína, principalmente farinha de carne e osso. E esse é um outro detalhe que a gente teria que chamar a atenção de você sobre o aspecto comercial, né? Hoje em dia, existe uma grande procura por outros itens que não compõem exclusivamente a carne, miúdos, couro, né? Hoje a gente tem aí fábricas já habilitadas para a China de soro fetal, né? Tem gente terminando planta para trabalhar única e exclusivamente com heparina. A pedra da vesícula, nem é bom dizer quanto é que está valendo, senão vai ter gente atrás aí né, Luizinho? E a Arábia Saudita com 23 CIFs. Então, esse é um excelente quadro que leva o Mato Grosso do Sul a fazer frente com qualquer outro estado e está pronto, pelo seu potencial, para aumentar não só para esses mesmos países, como também para outros que porventura virão. Então, se a gente fizer um corte, 2022 foi um ano bastante atípico, a gente alcançou essa cifra recorde de 12,9 bilhões de dólares, porque na ocasião o governo anterior fez uma portaria mista e determinou um cuidado extremo em todas as fases por conta do Covid, e nós também, indústrias, passamos a mitigar todos os riscos, fumigando todos os containers, fumigando embalagens, para que não fosse detectado nenhum vestígio. Isso fez com que o Brasil não exportasse só para mercados potencialmente importadores, como também para países exportadores que tiveram que recompor de alguma forma seus itens. Então, o Mato Grosso, em 2023, exportou 482 mil toneladas, faturou 2,79 bi, né? Em 2021, esses números, a expectativa que a gente tem para 2024 é uma melhora aí nesse quadro. Agora vamos pegar os 10 maiores destinos da exportação brasileira e vamos enquadrar o Mato Grosso para ver qual é a nossa situação, né? Então, a Rússia, ela tem 2,57% do volume exportado do ano passado, Mato Grosso tem 3,3%, Hong Kong, Mato Grosso tem 3,9%, Filipinas 3,6%, Emirados Árabes 4,9%, Egito 6,6%, Arábia Saudita, União Europeia 4,2%, o Chile, Estados Unidos e a China com 50,6%. Tá? E esse número tem uma expressão extremamente positiva por conta da necessidade, da rotatividade, da permanente abate desses animais. Né? Cabe ainda lembrar que o Brasil ainda não tem, em relação à China, só para fazer esse quadro, se o Mato Grosso exporta 50% do volume exportado para a China, o Brasil ainda não tem o benefício que outros países têm. A Argentina e o Uruguai exportam carne com osso, que é extremamente relevante, e exportam miúdos.
Né? Aí vocês vão dizer, mas miúdos bovinos. Miúdos bovinos vai ser, quando a gente for liberado, um novo patamar de rentabilidade para o frigorífico. Por quê? Porque hoje, legalmente, o Brasil exporta todo o miúdo branco para Hong Kong. Correto? Só que, sem nenhuma intervenção brasileira, a gente tem que ter muito cuidado, esse produto, ele passa via outros países, Vietnã, ou mesmo através de Singapura, outros países, e termina chegando dentro da China com o preço dobrado por conta do risco. Então, se a gente fala que um buchinho bovino vale $4, ele chega na China valendo de 8 a 10. E no caso, a gente tendo essa aprovação direta, essa rentabilidade vem direto para os frigoríficos. Então, esse é o quadro dos 10 maiores destinos. Na BIEC, a gente faz um quadro comparativo e acompanha semanalmente a evolução de cada país e de cada preço e cada volume. Por quê? Porque não adianta contemplar que o Brasil passou a exportar mais para um país sem saber quem perdeu, né, e por que perdeu. E um outro detalhe que a gente tem que acompanhar é que a gente vê, por exemplo, no continente africano, um aumento de renda que leva o pessoal a deixar de importar rim ou fígado e passa a importar um corte bovino, né, um dianteiro ou outro tipo de corte. Então, isso aí é da semana passada. E aí vocês podem ver 46 mil toneladas em 2 semanas para a China. A gente tem exportado 100 mil toneladas por mês. Só que ninguém bate palma para esse milagre que a gente executa a cadeia produtiva como um todo. Nós estamos falando que todo mês a gente desmonta 600 mil bois só para a China. E nós estamos falando de uma estrutura logística extremamente complicada que a gente vai falar ali. Depois, como eu falei anteriormente, Estados Unidos, Egito, Emirados. E aí vai um pouco da excelência do trabalho da BIEC e seus associados. O Brasil não tem convênio sanitário com a Turquia. Então, tudo que vocês olharem aqui, de Jordânia, Turquia e um pouco de Emirados, são tudo carga que a gente está mandando para o Irã, só que como o Irã saiu fora do acordo nuclear, qualquer banco, qualquer empresa que tiver o menor percentual de capital americano não pode oferecer serviço para o Irã. Então, hoje o Brasil supre 70% do Irã e manda isso através da Turquia, descarrega o container, troca de certificado, troca de lacre e manda em embarcações pequenas. E provavelmente, né, sem entrar na conotação política, a provável vitória do Trump significa a manutenção dos Estados Unidos fora do acordo nuclear e com isso nós vamos continuar com dificuldades em relação a esse mercado importante. Importante dizer também que com o apoio do Apex, do Ministério da Agricultura e das Relações Exteriores, o Brasil fecha também o NAFTA e hoje exporta para Canadá, México e Estados Unidos. Ó, o MT representou 21% do total Brasil, 40.200 toneladas, 1.600 containers, e olha como é que a gente está trabalhando, né? Esse é um problema que recentemente a gente teve com o ministro Silvio Costa, discutindo e debatendo com ele, esse pecado que a gente comete de baixar aí de Rondônia, por exemplo,
para embarcar carne em Santa Catarina, ou no Paraná, ou em São Paulo. Né? A gente tem que ter alguma alternativa por Suape, né? Ou Vila do Conde, já tem portos lá, mas a gente não tem oferta de armadores, e esse é um preço que a gente está tirando do nosso lucro. Né? Então, como é que se divide a exportação do Mato Grosso? 45%, 35% por fluxo de navio, vai para Paranaguá, no Paraná, né? São Francisco do Sul 10%, Itajaí, São Borja, isso seguramente é frete rodoviário que vai para o Chile. Né? Então, esse é o nosso quadro real. Ó, esse é um levantamento completo que melhorou muito. Nos últimos anos, se a gente considerar que quando um navio chega num porto qualquer, a chegada até a atracação e início da operação, atendimento e término da desatracação, a gente tinha o quadro do atendimento extremamente pernicioso para nós. Infelizmente, com as metodologias de governo, com a digitalização, a gente conseguiu antecipar muito essa parte do atendimento, que é a burocracia. Em compensação, a gente está diante de um dilema que não dá para ficar com uma média de 96 horas para fazer uma operação completa. Isso aí nós estamos pagando diária de caminhão e outros tipos de problema. E por que a gente fala isso? Porque hoje, por exemplo, no terminal em Santos, tinha um terminal para ser reformado e recentemente um navio teve um acidente e inviabilizou outro terminal. Em Santa Catarina, tinham 2 terminais que estavam licitados, que só agora um deles vai ter andamento. Então, fora, sem a gente falar em capacidade de navio. Tem navio que carrega 5, 6, 7 mil containers, né? Só que o calado da maioria dos nossos portos não aceita esse tipo de navio. Então, essa é a minha preocupação que a gente levou para o ministro em relação a iniciar um processo, né, de melhorar essa conta que é benéfica para nós. Esta é uma realidade do Brasil, né? Se vocês olharem, a gente aumentou o faturamento e aumentou tonelada em todos, com exceção de junho, né? Então, o quadro real do Brasil, a gente aumentou 17% em receita e 27% em volume, e o preço médio caiu 8,1%. Aí vocês vão dizer, mas vocês estão vendendo por menos? Não. A justificativa é exatamente ao contrário, né? Se vocês pegarem hoje um restaurante que tem do lado da Embaixada do Brasil em Bruxelas, ele já, com um filé mignon a 200 euros, preço de varejo, o restaurante não tem giro, então ele passa a oferecer outros cortes. Então, essa queda do preço médio significa que a gente, para muitos países, obrigatoriamente tem que mudar o cardápio de oferta. Então, onde eu mando um dianteiro completo, eu mando um dianteiro que a gente diz que é roubado porque eu tiro os melhores cortes, e assim sucessivamente. Aí a gente vai pegar os principais mercados, o resultado do Mato Grosso. O mesmo caso, segue o parâmetro, 18,5% de aumento em receita, 27% em volume, e o preço médio caiu um pouco menos que o 8,1% do geral do Brasil. Ali em Natura, a gente já tem essa identificação. Agora vamos dar uma olhada também, como é que nós vamos equiparar o Mato Grosso com o Brasil em preço médio real. Então, a China, o preço médio do Brasil é 4.463 e o MT é 4.419. Às vezes, nós frigoríficos, a gente comete um engano em relação ao mercado. E a China não é diferente. A China, por exemplo, quando ela compra costela bovina,
ela primeiro vai atrás de um frigorífico do Pará, que é um boi mais seco, né, inteiro, então a costela tem menos gordura. Ah, mas a China não gosta de gordura? Não, ela gosta de gordura entremeada, que faz parte de outra raça, mas ela não gosta de que a toalete seja diferente do que ela padronizou. Então, hoje existe sim diferença de preço de um frigorífico para o outro por parte dos importadores. Então, tu tem ali Emirados e Turquia, a gente lê Irã, o preço médio é um pouco menor. Já em relação aos Estados Unidos é um pouco maior. Jordânia, Hong Kong, e aí está aí o quadro para vocês. Mas é interessante, né? Esse preço aqui de 14% significa muito mais que o Mato Grosso deixou de atender grande parte do volume, porque o Líbano, né, um mercado em litígio, só compra carne resfriada, tem uma exigência que esse produto chegue lá com no mínimo 68 dias de embarque no máximo, e aí eu fico apertado no shelf life, e se eu não conseguir vender, eu tenho que congelar. Então, cada mercado tem uma nuance, mas é importante acompanhar. Agora vamos fazer um corte aí do que hoje é o rebanho do Mato Grosso. Os Estados Unidos tem 87 milhões, a Austrália tem 26, a Argentina tem 11, o Uruguai tem 11, desculpa, o Canadá tem 10 e a Nova Zelândia tem 9. Então, tamanho do suporte da estrutura que o Estado tem, até no confronto e competitividade com outros países. Agora vamos falar que a produção de carne no mundo é 76 milhões 884 mil toneladas. O México produz só 2 mil, Estados Unidos é o maior produtor de carne no mundo, ele deve perder esse primeiro lugar para o Brasil, mas em seguida ele recupera, é por conta de ciclo. Não esqueçam que os Estados Unidos é dado ok para a utilização de promotor de crescimento, e aí nós estamos falando de um ganho de 10 a 12 quilos por boi, e eles também têm autorização para usar o beta-agonista, que transforma a gordura em músculo, ou seja, cada boi tem a possibilidade de aumentar 16 quilos por cabeça. Então, por isso que o rebanho deles é menor que o nosso, e nós que não utilizamos ainda esse tipo de produto, né, temos esse segundo lugar. E aí vai a Turquia, o Paquistão, a Índia, a Austrália, Rússia, a China, né? O que é importante dizer para vocês nisso aí é que o Brasil nunca, até hoje, exportou mais de 30% do que ele produz. Então, isso nos dá uma tranquilidade. A gente tem uma disponibilidade de 70% para mercado interno, e hoje não tem ninguém no mundo que pode fazer o que a gente está fazendo com o Brasil, com a China ou com qualquer outro país. Não tem um player que possa exportar os volumes que o Brasil está exportando. Se a gente for falar de importação, Coreia do Sul, Japão, né? Indonésia, a China, ela importa 3 milhões e 400 mil toneladas. Aí vai a Alemanha e a Holanda. Importante a gente concentrar aqui, ó. Coreia do Sul e Japão. Hoje o Brasil, ele não exporta, ele é o maior exportador de carne do mundo e não exporta para 20% do mercado comprador mundial, que é exatamente onde estão os melhores preços. Japão, Coreia do Sul, Vietnã e Turquia. E quando a gente fala da Coreia, nós estamos falando de um mercado aí de 600 mil toneladas a um preço médio maior que $6. E o Japão são 720 mil toneladas, 739, a um preço médio de $7,20. Hoje,
a cada 5 quilos importados no mundo, 1 quilo vem do Brasil. Essa conta é extremamente interessante para nós. Quando eu falo que o Brasil nunca exportou mais de 30%, tu tem os Estados Unidos, ele exporta só 11% da produção, Paraguai 95%, a Argentina tem o mesmo número nosso do ano passado, Canadá 38%, Irlanda 88%, Uruguai 86%. Hoje o Uruguai é um grande importador de carne do Brasil, que ele importa a nossa carne para consumo interno e para a indústria e termina exportando a dele, porque ele tem praticamente todos os mercados abertos. A Austrália tem 73%, Nova Zelândia 91%, então esses chegaram no seu limite. A Índia tem uma grande produção de carne bubalina, mas não alcança os mercados de maior remuneração, trabalho sem mercados de baixa aquisição, com uma mão de obra muito complicada, que é exportar pacotinho de 1 quilo para alguns países, né? Hoje em dia, a gente mira a Índia como talvez um próximo mercado brasileiro. Então, se a gente analisar o mercado de carne bovina, né, total, a gente vê aí o preço médio que a gente falou, a União Europeia vem nos judiando, depois a gente tem a Coreia, que a gente não tem acesso, Canadá a gente abriu, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, México, Chile, Hong Kong, China, Indonésia, Egito e Singapura. A Indonésia a gente começou a trabalhar lá, mas é muitíssimo complicado, tem 2 estatais que se atravessam no processo. Mas essa é a torta em relação ao mercado de carne bovina no mundo, onde a gente está extremamente situado. O que eu falei anteriormente aqui, 20% do mercado, onde está a maior remuneração, a gente não acessa. Talvez a gente tenha êxito esse ano com o Vietnã. A gente foi para lá e oferecemos para eles farinha de carne e osso, pé de galinha, miúdos e também carne. Eles aceitaram a gente discutir tecnicamente as carnes, mas não deixa de ser talvez uma boa notícia. O Japão está vindo aqui em setembro fazer uma mandada por aí, visitar algumas fazendas, possivelmente alguma coisa aqui do Mato Grosso vai entrar no roteiro pela excelência do processo. E aqui a gente tem a grande China, né? O ano passado, 91% foi carne in natura, foi 2,7 milhões de toneladas, 14 bi de dólar, 5,73 de preço médio. Aí vocês vão dizer, mas ali no preço médio estava 4.500, 4.600. Né? A gente tem que considerar que outros países como o Canadá, Estados Unidos, Austrália, algum país da Europa, eles mandam um produto de um valor agregado maior, porque são compostos por raças britânicas ou raças europeias. Né? Miúdos, a gente não tem 1 quilo de exportação para lá, tudo que a gente tem é via Hong Kong. No caso tripa, que é tripa para fazer embutidos, a China é uma grande exportadora, inclusive para o Brasil. Carne industrializada, a gente conseguiu aprovar uma planta do Marfrig, lá do Rio Grande do Sul. Né? E gordura bovina a gente tem exportado bastante também. Então, essa é a composição. O Brasil tem 40% do mercado da China em 2023, a Argentina 18%, depois lá na frente tem em tonelada, mas é extremamente representativo. Esse ano a gente já está com 43%. Esse é né? A China, se a gente olhar para o histórico da China, ela primeiro investe em infraestrutura,
aí tem um crescimento vertiginoso, depois ela se fixa em consumo, e depois do consumo na garantia do consumo, e esse corte que é feito pelo Marcos Bianchi é extremamente interessante, porque se a gente levar isso para a parte bovina, de 2000 a 2002, eles tinham compatibilidade da produção e consumo. Se a gente carregar isso para 2020 a 2022 e depois para 2032, a gente tem esse vazio da realidade que eles não vão ficar no 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a renda aumenta muito, né? Cada 5 anos eles têm uma nova cidade perto dos grandes centros de Xangai, de Guangzhou, essa coisa toda. Então, é uma certeza de que, se nós mantivermos o nosso padrão sanitário e a excelência do trabalho feito pelo governo e privados, né, nós vamos ter essa ótica de uma certeza para frente. Né? Como eu falei anteriormente, em 23, estava ali 40%, mas a Argentina tem 19%. Não vai aumentar muito. O Uruguai não tem como aumentar muito. A Austrália e Estados Unidos, a Austrália principalmente, ela tem sérios problemas, porque a Austrália tem uma cota garantida para os Estados Unidos de 330 mil toneladas, e ele não exporta nem 10% disso por falta de oferta. Isso a preços compatíveis, né? Se a gente olhar por outro ângulo, né, as importações, tu vê que a China, em relação a esse comparativo, mais Hong Kong, ela aumentou 18%, os Estados Unidos ficou no patamar, né, que nos dá, o Chile aumentou 5%, então tudo isso faz parte da nossa grade de avaliação, né? Se a gente olhar para produção, consumo e importação, a gente vai dar conta do mesmo desenho. E, principalmente, que a constância nos países asiáticos, né, que é o aumento do consumo per capita. Aí o pessoal vai dizer, mas o pessoal gosta muito de comer porco na China. Exatamente. Mas a nova geração, essas pessoas que têm nova renda, elas todas têm o desejo, né, esse novo empresariado, ele está consumindo carne, e isso faz parte da Indonésia. A Indonésia tem uma média per capita de 2,56 kg por ano. O Irã tem uma restrição de 5 kg por família a cada semestre. Então, todo esse quadro nos interessa porque nós já estamos dentro do negócio. Tendência de consumo, que eu falei anteriormente, principalmente pelo aumento da urbanização. Ainda é a carne mais consumida. Aqui tem uma tendência de consumo também. E aí a gente vai partir para as peculiaridades e a necessidade de conhecer o mercado, né? A dona de casa chinesa, ela só compra um corte bovino para levar para fazer na panela da casa dela. Qual é? É só o garrão. O resto tudo ela faz em hotspot, ela faz em cortes, em carne em tira ou em outro tipo de produto. Como a gente falou, né? Uma mudança completa de hábitos de consumo. Isso aí é um pouco de retórica, mas acontece lá, escorpião e não sei mais o quê, né? Hoje a gente tem mais de 20% das compras feitas online. A gente sentiu muito na época do Covid por conta do fast food e do food service. Quando a gente fala que a dona de casa só leva um tipo de produto para dentro de casa, a gente está dizendo que o resto todo é consumido fora. Agora vamos lá para os Estados Unidos. O Brasil tem 10%, porque o Brasil tem uma limitação grande. O Brasil, quando teve o mercado americano aberto, ele caiu dentro do grupo de outros.
E esse grupo de outros é composto pelo Brasil, pelo Paraguai, que chegou a exportar 1.400 toneladas, depois tiraram fora, sem motivação. Tem Nicarágua, El Salvador e alguns outros países. E essa cota que a gente tem é de 65 mil toneladas. Terminou essa cota, eu estou pagando 26% de imposto. E essa cota é exatamente no modelo, o primeiro que chega, pede a licença e exporta. Quando fechou a 65 mil toneladas, obrigatoriamente, né, eu tenho que pagar esse tributo. Nós contratamos o embaixador Roberto Azevedo, ex-presidente da OMC, para trabalhar exatamente nesse patamar, que é uma dificuldade que a gente tem, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Para visualizar melhor, ó, no mesmo período de janeiro a junho, a gente aumentou 20% de faturamento e 20% em volume. E aqui é total. Aqui tem carne industrializada. Estados Unidos é um grande comprador de carne em lata, né? Corned beef, pound, assim como a Inglaterra também é. E aqui um corte que eu falei da cota de 65 mil. E esses são os patamares de volume, receita e preço médio que a gente acompanha semanalmente. Esse é o mercado da Coreia, que não nos dão a chance de entrar. É um mercado cativo, 86% das 540 mil toneladas, num preço médio de 8.600, eu tinha falado um pouco menos, é cativo dos Estados Unidos e Austrália, que encontram dificuldades. Então, nós nos movimentamos para a Coreia do Sul e para o Japão, exatamente para ofertar, né, o triplo de quantidade pelo mesmo valor que eles estão comprando atualmente. Se vocês olharem aqui, ó, o preço médio de miúdos é 8.341. Dependendo do tipo de miúdo, que a gente vai passar ali na frente, o nosso preço médio chega a 2.500. Coreia do Sul, importações. Preço médio exportado pelo Brasil em 2023, de carne resfriada, 5.020. Tá? Aí está o preço médio deles aqui, ó, 15, 10. E o mais interessante que é na parte isso aí é só carne resfriada, com osso e sem osso, que a gente não tem acesso. Mas no comparativo, né, eu ainda tenho esse prejuízo. Eles já disseram que quando abrirem para nós, a tarifa vai ser 40%. 40%, enquanto os Estados Unidos paga 8% ou 13%. Então, isso é um grande problema nosso. Às vezes o governo anuncia e libera um país dizendo, ó, o caso específico, a Tailândia. Abriu a Tailândia, todo mundo fica motivado, só que abriu com um imposto de 50%, com 12% para os americanos, nós não vamos mandar nada. Então, hoje em dia, além de abrir o país, além de abrir dentro de protocolos e acordos equivalente aos outros, tem essa parte da taxação. O que a Coreia do Sul tem para nós? Exatamente isso aí, ó. É tudo carne em tira, esse tipo de alimentação, que é o mesmo padrão praticamente dos asiáticos. Se a gente for para o Japão, nós vamos ter de novo aí, ó, 78% é cativo de quem tem problema de fornecimento hoje. E quando tu tem problema, tu tem um preço extremamente caro, certo? Então tu tem aí o mesmo padrão, ó. Olha o preço médio de miúdos, $13, tripa, carne industrializada. E aí a gente fez um corte para vocês. No caso do Japão, eles estão pagando para aqueles países habilitados $9.800 a tonelada de língua bovina. Aí eu vou ver aqui para a nossa, eu estou exportando a 2.542. Então, nosso grande apelo para esses mercados como o Japão, Coreia, é exatamente triplicar o volume e a oferta pelo mesmo volume que eles estão gastando. Até porque, se a gente olhar
Japão oportunidades, até porque se a gente olhar preço de gado, nós temos aí Estados Unidos, Austrália, Brasil e Canadá. Esse é o resultado prático, né? Que eles vão ter que continuar pagando muito mais caro e sem ter o volume que eles esperam ter. Se a gente olhar a inflação japonesa, é um outro detalhe. E se a gente verificar também o aumento dos preços, é extremamente considerável positivamente a nossa posição. Novos mercados, então a gente está... Esse é o alvo conjunto do Ministério da Agricultura. Aliás, o ministro Fávaro tem feito um excelente trabalho, tem democratizado, né, junto com o secretário Peroz e o Goulart, a nossa participação em todos esses eventos. A Turquia, por exemplo, é uma grande sacanagem internacional. A Turquia, simplesmente, meia dúzia de família consegue proibir que entre carne desossada na Turquia. Quem vende, só vende carne com osso, e esses que são os beneficiados, desossam e vendem no mercado a um preço extremamente alto. Bom, considerando que terminou agora em 1 hora, certo? Exatamente nessa 1 hora, a gente exportou 300 toneladas e faturou 7,1 milhões de reais, né? Ou seja, e o Mato Grosso, nessa exata 1 hora, exportou 67 toneladas. E aqui vai um pouco, já estou terminando, é o tipo de controle que a gente faz. Semana por semana, mês por mês. Se vocês precisarem, a gente pode fornecer cortes de país ou de estado para vocês. E aqui o que a gente está falando ali, ó. Tarifa da carne congelada sem osso, 12,5, 12, 30, 10. Esse é o nosso grande problema hoje, que nos tira a competitividade. E eu gostaria que ele passasse, vocês podem consultar, a gente tem no nosso site, isso aí está ligado direto com a Receita, exatamente esse é o nosso exportômetro. Então agora, nós estamos faturando 5.788 de dólar, e essa quantidade em toneladas equivalentes, cortes aí, né? Então, agradeço a oportunidade e dizer que, fechando a palestra que eu fiz para vocês, nosso negócio tem tudo a ver e a gente só tem que ter um cuidado, que é a manutenção do status sanitário. Obrigado e parabéns para vocês.